Muniz escolheu estudar o Nordeste. Para ele, a região é uma invenção do homem. É ele quem cria e define as fronteiras regionais e nacionais. Para entender mais sobre isso, combinamos um café e uma prosa com um paraibano que nos recebeu no hotel onde estava hospedado. Entre um café, uma prosa com Durval Muniz. Ele que afirma em seus estudos que o Nordeste é uma invenção recente na história brasileira. Com 2 pós-doutorados, um em Coimbra e o outro em Barcelona, seus estudos abrangem temas como gênero, masculinidade, cultura, identidade e Nordeste. Durval, bem-vindo à TV Caatinga, bem-vindo à Petrolina. Vamos começar pela invenção do Nordeste. Por que o senhor sentiu a necessidade de escrever essa obra e quanto tempo de pesquisa foi necessário para obter os resultados? Obrigado pelo convite, é um prazer estar em Petrolina novamente. Essa obra nasceu, na verdade, durante a minha própria pesquisa anterior para o mestrado, né? Eu fiz um trabalho sobre a emergência da seca como um problema regional no final do século XIX, né? Na chamada Grande Seca de 77, 79. E durante essa pesquisa eu percebi, lendo a documentação do século XIX, do começo do século XX, que o termo Nordeste não aparecia na documentação. Quer dizer, que sempre a documentação se referia ao Norte. Quer dizer, a palavra Nordeste só começa a aparecer no final da década de 10 do século XX, a partir da institucionalização do IFOX, né, do Instituto Federal de Obras contra as Secas. É aí que você tem a emergência desse conceito, né, desse recorte, que inicialmente é apenas o recorte da área de atuação da Inspetoria Federal, né? Mas que ao longo do governo Epitácio Pessoa, quando se realiza as chamadas obras contra secas, esse termo começa a circular na imprensa, começa a circular nacionalmente, até por causa dos escândalos, para variar, que as obras resultam, desvio de recursos e tal, né? E ao longo do século XX, dos anos 20, então esse termo vai ganhando, né, projeção, publicidade, né, e aí com o movimento regionalista, né, do Recife, esse termo começa a ganhar, né, um conjunto de significados, um conjunto de imagens, né, de textos que vai dando consistência à ideia da região. Durval, e o que seria a invenção do Nordeste e que prejuízos ela trouxe para a região? Bem, o Nordeste o que é a invenção de uma região? Quer dizer, é a invenção de uma identidade, né, um recorte espacial, regional, né? Quer dizer, as regiões não são naturais, não é a natureza que define as regiões, mas são os homens, né? Somos nós humanos que recortamos os espaços e que nomeamos os espaços e que fazemos dele, não é, alguma coisa que tem um sentido para a nossa própria vida, né? Quer dizer, o Nordeste não estava inscrito na natureza e não existe desde o período colonial. Ele é uma coisa muito recente, é um conceito recente, e em torno dele uma série de imagens foram sendo criadas. Quer dizer, existem 2 elementos fundamentais a partir dos quais se definiu o Nordeste, né? Que é a seca, né? Quer dizer, a ideia de que aqui era uma região naturalmente diferente do restante do país, porque seria uma área semiárida, né? O que é uma homogeneização, porque na verdade o Nordeste é muito diverso, inclusive do ponto de vista climático, né? E a ideia de que aqui era uma área que tinha uma cultura própria, uma cultura, né, de raízes ibéricas, uma cultura fruto do cruzamento da cultura negra, indígena e europeia. Por quê? Porque aqui teria se mantido uma cultura que vem desde a colônia pelo fato de a gente não ter tido a imigração estrangeira como outras áreas do país. Então a ideia de que aqui era uma área natural e cultural própria. Então foi a partir dessas 2 ideias que a ideia de Nordeste vai emergir. E isso tem uma série de consequências. Por quê? Porque o Nordeste, na verdade, é uma invenção de elites que estão num processo de declínio econômico e político, né? Quer dizer, o Nordeste é uma espécie de espaço dessas elites que estavam perdendo para o Centro-Sul, notadamente para São Paulo, a hegemonia política e econômica do país. Quer dizer, durante muito tempo, essa foi a principal área econômica e política do Brasil. A partir do desenvolvimento da economia cafeeira, no século XIX, São Paulo vai se tornando o lugar mais importante economicamente
e também, consequentemente, politicamente, né? Então, a Primeira República, você sabe, é praticamente dominada por São Paulo e Minas Gerais do ponto de vista político, a chamada política do café com leite, né? Então, essas elites que inventaram o Nordeste, quer dizer, elas estão num momento de declínio econômico e político e, portanto, o Nordeste é todo construído a partir da saudade da dominação desse momento em que elas dominavam. Então, o Nordeste é todo projetado para o passado. O Nordeste é pensado como um espaço sempre do passado, né? Por isso que eu chamo, né, tem um capítulo do livro que se chama O Espaço da Saudade. O Nordeste é o espaço da saudade, quer dizer, saudade dessa dominação, né, do momento de glória dessas elites. E isso tem uma série de consequências. A ideia de que nós do Nordeste estamos sempre no passado, que nós somos sempre alguma coisa que remete à tradição, que remete ao rural, que remete, né, a uma cultura folclórica, artesanal e não industrial. Então, assim, é como se não existisse o fenômeno urbano no Nordeste. Nós somos hoje uma área que tem 70% da população morando em cidades e 3 das maiores metrópoles do país estão aqui. E aí você vai ver a produção cultural dita nordestina, ela praticamente não trata do fenômeno urbano. Então, se você pega a literatura, o teatro, o cinema, né, todas essas produções de temática nordestina, elas quase sempre ignoram o fenômeno urbano. Quer dizer, a ideia é que nós continuamos uma área rural, continuamos uma área tradicional, e, na verdade, isso tem um motivo, né? Quer dizer, essa imagem, ela, na verdade, serviu para a manutenção durante muito tempo da hegemonia política nessa área dessas elites agrárias que perderam espaço nacionalmente, mas que continuaram dominando esse espaço, né? Então, esse imaginário em torno do Nordeste servia para que essas elites tradicionais não perdessem, né, o poder político e econômico que tinham nessa área, evidentemente contribuindo para o quê? Para o distanciamento progressivo do Nordeste em relação ao restante do país. Eu sempre digo que as nossas elites, num determinado momento, elas optaram pela miséria, elas optaram pelo atraso, que era o lugar delas, né? Quer dizer, por quê? Porque qualquer processo de mudança, qualquer processo de modernização traz mudanças sociais e políticas. Então, era o máximo você evitar a mudança e quando ela houvesse, ou seja, quando a modernização acontecesse, essa modernização ser uma modernização conservadora, apropriada por essas próprias elites. Elas é que se apropriaram. Por exemplo, toda a modernização que a região sofreu a partir da Sudene, né, dos incentivos fiscais da Sudene, a partir da industrialização, foi apropriada por essas mesmas elites agrárias que paulatinamente foram fazendo a transição para se tornar elites urbanas. Então, elas continuaram donas das terras e passaram ao mesmo tempo a ser dona do comércio, da indústria, né? Elas fizeram uma transição e mantiveram, em grande medida, a mesma estrutura de poder, né? Então, e tudo isso favorecido tanto pelo discurso da seca, que continuou sendo uma das principais formas de conseguir recurso, investimento, obra, né? Inclusive emprego no aparelho de Estado para os filhos dessas elites, né? E, ao mesmo tempo, a reprodução da imagem da região como uma região agrária, tradicional, né? Ajudou a manutenção do poder dessas elites. O senhor citou agora a produção cultural do Nordeste. A região é rica em personalidades reconhecidas internacionalmente, como Glauber Rocha, Luiz Gonzaga, Gilberto Freire, que o senhor cita em suas obras como um dos difusores dessa imagem que se consolidou no país, do Nordeste, né? O senhor, sem desmerecer essa produção cultural desses autores, o senhor acha que é possível desconstruir essa imagem que já está tão enraizada? Como todo conceito, né, humano, né, como toda realidade humana, ela pode ser ressignificada, né? Quer dizer, tanto o Nordeste pode deixar de existir, né, e não será o primeiro recorte espacial do mundo que já deixou de existir, né? Quer dizer, você tem nações que desaparecem, você teve impérios que desapareceram ao longo da história. Quer dizer, como você pode reconstruir, construir novas imagens, novos significados para esse mesmo recorte regional, né? Quer dizer, a minha aposta não é o desaparecimento do Nordeste, mas é que a gente repense os significados, né, que esse conceito do Nordeste tem. Quer dizer,
está na hora desse conceito estar muito mais próximo da própria realidade da região, porque na verdade a região mudou completamente, né? Essa imagem está completamente defasada em relação ao que é a região, né? Então, a produção cultural do Nordeste, ela tem que abordar, na verdade, o que é o Nordeste contemporâneo, que é uma realidade bastante diversa daquela, né? Quer dizer, é compreensível que Gilberto Freire, lá nos anos 30, pensa o Nordeste de uma determinada forma, que Luiz Gonzaga, mas o produtor cultural de hoje, não é? Aí a própria mídia da região, quer dizer, ela teria que fugir desse conjunto de estereótipos, de imagens, clichês, que são de fácil recepção, e isso é o motivo da repetição, porque torna-se de fácil recepção, todo mundo já espera, todo mundo já identifica, porque é justamente imagens identitárias. Então, assim, facilmente você reproduz isso, né? Quer dizer, que Gilberto fez nos anos 30 diga uma coisa, não é a mesma coisa, né, de que Guel Arraes esteja nos anos 2000 reproduzindo o mesmo imaginário em torno do Nordeste, né? Ele que é filho, né, de alguém que já viveu na cidade, que cresceu numa metrópole, que cresceu no exterior, que conhece o Nordeste, que sabe que o Nordeste não é mais o Nordeste do Alto da Compadecida, e, no entanto, fica o tempo todo, de Lisbela o Prisioneiro, fica o tempo todo reproduzindo esse imaginário, né? O Nordeste continua sendo, né, da pequena cidade, da cidade do interior, que tem um delegado de polícia, que tem o padre, né, que tem a dona do bordel, não é? Quer dizer, não dá mais. Quer dizer, o Nordeste, você tem uma cidade como Petrolina, olha o tamanho de Petrolina no sertão. É outro tema, quer dizer, o sertão parece que está sempre também no passado, não é? O sertão nunca está no presente. Não existe sertão contemporâneo, não existe sertão moderno, não existe sertão globalizado, não é? Quando o sertão tem hoje, como o Nordeste, tem os mesmos problemas de qualquer lugar do mundo, né? E, claro, tem as suas singularidades, as suas especificidades, como qualquer lugar tem, né? Mas essas especificidades são, né, também contemporâneas, né? Quer dizer, nos 2 livros que eu estou lançando, que eu lancei o ano passado, né, que se chama A Feira dos Mitos, e o outro, O Morto Vestido para o Ato Inaugural, eu trato justamente disso, né? De como os folcloristas, no começo do século, criaram uma determinada imagem do que se chama cultura nordestina, que a gente continua reproduzindo o tempo todo. Então, a cultura nordestina não tem lugar para o moderno, não tem lugar, né, para o urbano, não tem lugar, né, para o industrial. Quer dizer, nós somos só cultura artesanal, né? Então, assim, a cultura nordestina é meio que uma feira de mangaio, né? Um monte de disparatado de objetos, né, de personagens, quer dizer, quase sempre retirados do seu contexto de produção, quase sempre deshistoricizados, né, transformados por isso que eu chamo de mitos, são verdadeiros mitos, porque não tem tempo, não tem contexto, eles são completamente deslocados, né, como por exemplo o cangaceiro, quer dizer, continua-se no Nordeste toda uma mitificação do cangaceiro, quer dizer, em vez de você ter uma compreensão histórica de que o cangaceiro pertenceu a um determinado tempo, mas ele é uma coisa absolutamente superada, né? Quer dizer, apostar no cangaceiro, na veiculação da imagem de alguma coisa que representava a violência masculina, não é? Quer dizer, esse modelo de masculinidade do cangaceiro, que isso é uma coisa completamente ultrapassada. Quer dizer, a veiculação dessa mitologia do cangaceiro favorece a cultura da violência, de um masculino, né, discricionário, autoritário. Né? Então, assim, deixa o cangaceiro no passado, chega de cangaceiro, né? Chega de beato, chega de coronel. Quer dizer, essas coisas têm que ser enterradas, porque elas têm que ser enterradas na realidade contemporânea da própria região. Essas figuras têm que ficar para trás, elas são história, elas têm que ser estudadas como história, têm que ser compreendidas no seu contexto, né? Mas chega de ser o tempo todo, quer dizer, o Nordeste são essas 4 temáticas, é coronel, cangaço, messianismo e seca. Não passa disso. Quer dizer, vamos ser criativos, vamos ter criatividade. O Nordeste é outra coisa, é muito mais do que isso, tem muito mais do que isso. Não é? Quer dizer,
ainda se admite que Glauber, lá nos anos 60, mas quer dizer, hoje não dá, né? Entendeu? Isso, quer dizer, não desconheço a qualidade da produção e reconheço isso no livro e reconheço em todo o meu trabalho a qualidade. E aí o efeito disso, né? O efeito é grande justamente porque são pessoas de grande qualidade, né? Então, esse imaginário tem uma enorme força porque eles são veiculados por artistas normalmente de grande qualidade, por intelectuais de grande força no país e no exterior. Então, eles têm esse poder de reforçar esse imaginário, né? Que ele não é inocente. O que as pessoas têm que entender é que esse imaginário não é inocente. Ele coloca a região num determinado lugar no país, que é um lugar de subalternidade, que é um lugar de minoridade, né? Que é um lugar de subordinação e que interessa justamente às forças que dominam o país, né? Que querem justamente que a região permaneça nesse mesmo lugar, inclusive as elites desse espaço, que quer que a região permaneça nesse lugar porque eles se locupletam desse lugar que a região ocupa na distribuição de poder a nível nacional. Todos os governos brasileiros, né, dos mais reacionários, né, até as ditaduras, foram sustentados pelas elites desse espaço, né, e que receberam sempre muito recurso, muito mais do que arrecada. Né? Essa história de que nós somos vítimas do Estado, da incúria do Estado, isso é uma conversa, porque nós recebemos sempre muito mais recursos do que arrecadamos em termos de impostos. O problema é o que se fez com esses recursos, para onde eles foram, né, em que foram aplicados, né? Quer dizer, normalmente eles foram desviados, desbaratados, como são, né, em grande medida até hoje, com todas as medidas de transparência, de fiscalização, etc., a gente sabe ainda os descaminhos que os recursos públicos, infelizmente, sofrem, né? Claro que não é uma particularidade do Nordeste, né? Mas aqui é uma coisa, né? É uma indústria sistemática, né? Então, a choradeira de que a gente é discriminado, de que a gente não... Quer dizer, isso é conversa, né? Porque o problema do discurso regional é que justamente ele cria um nós onde todo mundo está localizado e aí as diferenças desaparecem. As elites desse espaço passam também a ser vítimas, eles também são vítimas da seca, eles também são vítimas da incúria do Estado, quando não é verdade. Quer dizer, quem é vítima da seca e quem morreu durante muito tempo, perambulou, né, teve que saquear para viver, foram as camadas populares desse espaço. Quer dizer, as elites daqui nunca sofreram, né, consequências maiores por causa da seca, porque sempre tiveram os socorros do Estado, né, que em determinado momento chegava a dar recursos praticamente de graça, né? Eles tomavam empréstimo, não pagavam, os empréstimos eram perdoados, quer dizer, o tempo todo, né? Quer dizer, os poços eram furados na fazenda deles, né? A mão de obra, na época da seca, era colocada para trabalhar praticamente de graça nas fazendas pagas pelo Estado, né? Então, assim, a seca beneficia alguém, né? Quer dizer, daí um certo incômodo quando, finalmente, né, pela primeira vez, o Estado brasileiro vem dizendo que a seca não se soluciona, que a grande questão é, vamos solucionar a seca. Descobriram que a seca é igual o gelo, né, e o inverno. Não tem como se solucionar. Quer dizer, o que você faz é conviver com ela. Você não soluciona a seca. Seria a mesma coisa que a Dinamarca querer acabar com os 6 meses de inverno dela. Quer dizer, a Dinamarca convive com 6 meses coberta de gelo e 6 meses em que praticamente o sol não nasce. E os dinamarqueses conseguem produzir e viver com isso. Quer dizer, da mesma forma que a África tem que conviver com o deserto do Saara. Não se pensa em acabar com o deserto, não é? Então a gente tem que conviver com a seca. A seca é uma realidade que atinge as populações porque a infraestrutura necessária para conviver com ela, as práticas, as tecnologias, os procedimentos não são adotados, né? Essa prosa com Durval Muniz não acaba aqui. Na segunda parte, o professor vai contar o que ele acha dos estereótipos que até hoje são atribuídos à região Nordeste. Você não pode deixar de conferir.